Sentar. Que alegria estar mais uma noite na casa do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, sem demagogia. Muito feliz de estar aqui na casa do meu Pai, na casa do Senhor, aqui na nossa família, nossa casa, nossa igreja. E é sempre uma honra e uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor nesse altar, né? Nós temos grandes homens de Deus nessa casa. Nosso pastor é um professor da palavra. Então a gente, para subir aqui, a gente já sobe nervoso do nervosismo natural, né? Tendo ainda pessoas tão capacitadas, a gente fica mais nervoso ainda. Mas é o Senhor que nos capacita. E eu posso te dizer que eu já sairia daqui essa noite e iria para minha casa, porque eu já recebi muito do Senhor aqui nessa noite. Mas o Senhor ainda tem um pouquinho mais para entregar para nós. Tem alguém aqui que quer ouvir o que o Senhor tem a entregar? Eu gostaria de te convidar a ler comigo Marcos 4, do versículo 35 em diante. E eu dei uma leve ministrada sobre essa palavra no GC, e desde então o Senhor tem falado muito comigo essa palavra, e eu tô nela e eu vou para outra, e eu volto, e eu vou e eu volto. Então eu entendi que o Senhor quer continuar falando desse tema, e se alguém não esteve lá, vai ter oportunidade de ouvir o que o Senhor tem para falar nessa noite. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Se você continuar e for em Marcos 5, versículo 1, diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Repita comigo: e chegaram ao outro lado do mar. Jesus falou, então você também vai chegar, amém? Eu gostaria de introduzir essa mensagem falando sobre 3 características de uma tempestade. Tempestades, normalmente, elas são grandes, são em grandes volumes, né? Nós estamos falando de uma tempestade. Elas são inevitáveis. Ninguém pode evitar uma tempestade. Quando ela tem que acontecer, ela simplesmente acontece. E as tempestades da vida, elas chegam e acontecem para todos. Ninguém está isento. Em algum momento da vida, alguém vai passar por uma tempestade. Não tem como a gente fugir, é inevitável. As tempestades também, elas são imprevisíveis. Nós estamos num determinado momento, está tudo bem. No dia seguinte ou em uma hora depois, acontece uma grande tempestade. É imprevisível. Uma grande tempestade imprevisível pode ser uma notícia ruim, uma doença, um acidente. É imprevisível. Ninguém na face da terra está isento a sofrer essa imprevisão dessa tempestade. E a tempestade também, ela é inadministrada. Nós não conseguimos administrar o tamanho da tempestade. Quando vem uma tempestade, vem um vento, ele sai derrubando tudo, ele sai levando tudo. A gente não tem um botão de medir. Até aqui vai a tempestade, a partir daqui não vai mais. Então não temos como administrar. Só que esse texto que nós lemos, ele fala
que depois de um dia cheio, Jesus estava ali andando com seus discípulos, pregando, né, em parábolas, que a gente sabe que o caminhar do Senhor era assim, de um lado para outro, e vai aqui, vai ali, e os discípulos acompanhando ele. E depois de um dia longo, depois de pregar o dia todo, ele olha para os discípulos e fala: passamos para o outro lado. Jesus dá um comando aos discípulos, uma ordem: nós vamos para o outro lado. E eles vão e eles entram ali no barco para ir para o mar da Galileia. E eu acredito que a palavra de Deus não fala que é devido à canseira, mas eu acredito que devido à canseira, o Senhor foi ali deitar e descansar, né? Depois de um dia cheio, exaustivo, quem nunca, né? Quando eles entram ali no barco, no mar da Galileia, não estava previsto uma tempestade. O mar estava calmo. Eles não tinham anúncio como nós temos hoje, vai chover. Não, eles entraram ali e de repente vem a tempestade. O que ninguém esperava, no meio do trajeto, no meio do silêncio, no meio da calmaria, vem aquela tempestade. Mas todo mundo quer chegar do outro lado, né? Quando a gente se propõe de um lugar para o outro, a intenção é chegar do outro lado. Só que muitas vezes nós não imaginamos com o que nós vamos deparar neste meio do caminho. E essas tempestades da vida, elas vêm para tentar tirar a nossa paz, ela vem para tentar nos desestabilizar, ela vem para tentar nos fazer desacreditar no comando que o Senhor nos deu, que é passamos para o outro lado. E a verdade é que ninguém tem como chegar do outro lado sem passar pelo meio. Você não tem como pular de uma ponta a outra sem você passar pelo processo. E as tempestades da vida muitas vezes são os processos que o Senhor nos permite passar, né? Esse texto ele é muito poderoso quando o Senhor fala: passamos para o outro lado. Porque não foi uma ideia dos discípulos: tá legal aqui, vamos ali passear de barco, vamos. Não, o Senhor deu um comando. Então os discípulos sabiam para onde eles estavam indo, e eles sabiam com quem eles estavam indo. Mas mesmo assim eles se sentiram temerosos. O medo, a dúvida, a angústia veio no coração dele. Só que eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite. Se o Senhor falou: vamos para o outro lado, você vai passar para o outro lado, você vai passar. Se o Senhor liberou uma palavra para você, não importa a tempestade do meio do caminho. Se o Senhor falou vai acontecer, vai acontecer. Amém? A tempestade ela não anula a promessa. O vento era forte, as ondas batiam naquele barco, as águas enchiam. Eles estavam em desespero, o medo era real. Eles não acharam que era qualquer coisa, mesmo estando com Jesus no barco. Você se imagina na situação daqueles discípulos, no meio do mar, aquele vento, aquela tempestade. Jesus estava lá dormindo, mas eles se desesperaram. E sabe o que isso me ensina? Que a gente pode estar com Jesus no nosso barco. A gente pode estar no centro da vontade do Senhor. E as tempestades da vida virem nos afrontar. As tempestades da vida virem até nós para tentar nos fazer desestabilizar. Porque estar com Jesus não significa ausência de lutas. Os discípulos ali, eles se amedrontavam, mas eles estavam na vontade de Deus. Eles estavam com Jesus no barco. E mesmo assim eles enfrentaram essa tempestade. E assim acontece na nossa vida. Acontece na minha vida, na sua vida. Quantas vezes a gente se pega no meio do caminho, nos processos que a gente está vivendo, e a gente começa a fazer questionamentos ao Senhor. Senhor, será mesmo que eu estou no centro da sua vontade? Por que tudo isso está acontecendo comigo? O Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu uma direção. Mas por que eu estou passando por tanta luta, por tanto vento, por tanta prova? Mas o Senhor, se o Senhor deu a palavra para você que você vai chegar, você vai chegar. E sabe o que mais eu aprendo aqui? Que o perigo aqui, ele não é a tempestade, ele é a nossa reação. É como a gente vai reagir a essas tempestades que acontecem conosco no meio do caminho. Os discípulos aqui, eles começaram a entrar em desespero. E eles indagam o Senhor: mestre, não te importas que nós pereçamos?
eles acham talvez que o Senhor estava indiferente àquela situação. Talvez, por quê? Porque o Senhor estava dormindo. Eles estavam com Jesus, mas eles começaram a duvidar do cuidado de Jesus. Quantas vezes a gente começa a duvidar do cuidado do Senhor conosco? Na ministração do louvor aqui, a pastora falou lindamente que o Senhor nos ama. Foi ministrado aqui que o Senhor nos ama. Um Deus que é tão amoroso, que entregou seu único filho para morrer por nós. Que amor é esse? Você acha mesmo que o Senhor não está cuidando de você no meio dessa tempestade? Você acha mesmo que você é tão insignificante assim, que o Senhor não está cuidando de cada detalhe do que você está passando no meio dessa tempestade? E muitas vezes a gente tenta consertar a tempestade. A gente vai lá e quer colocar nossa mão, quer dar um jeitinho. Mas eu aprendo aqui que a gente não tem que tentar entender tempestade. A gente não tem que tentar controlar algo que é incontrolável. Mas uma coisa a gente tem que ter a certeza: o Senhor está no barco. E quando o Senhor está no barco, o barco pode até balançar, o barco pode até encher de água, pode vir vento, mas você não cai. Se o Senhor está no seu barco, você não afunda. Então essa é a certeza que nós temos que ter. Nós não podemos murmurar, nós não podemos achar que está tudo perdido. Quantas vezes a gente pensa que está tudo perdido, né? Como fica a nossa cabeça quando vem essa tempestade? O pastor falou aqui sobre Davi, né? Enquanto todos olhavam Davi como Golias como um gigante, como muito grande, Davi olhava Golias como: quanto maior ele é, mais fácil para mim é. Então que nós possamos ressignificar tudo que a gente está vivendo. Do outro lado tinha uma missão a ser concluída. Do outro lado tinha Gadara. Tinha um gadareno endemoniado, possesso de demônio. Essa tormenta, essa tempestade talvez estivesse tentando impedir que eles chegassem lá no destino para cumprir a missão que tinha que ser cumprida. Então eu não sei quem está precisando de você do outro lado, mas tem alguém precisando do seu posicionamento. Tem alguém precisando que você não pare no meio do caminho. Tem alguém precisando que você não desista. Tem alguém precisando ser liberto através da sua vida. Então não pare. Não é tempo de parar. Não é tempo de parar. Na tempestade a gente não pode se desesperar. O desespero faz a gente esquecer de quem Deus é. O desespero faz a gente esquecer do que Deus falou. O desespero faz a gente esquecer o que o Senhor nos prometeu. E a palavra do Senhor fala lá em Jeremias 17:9, que o coração do homem é enganoso. E quantas vezes a gente se deixa levar pelos nossos sentimentos? Nós estamos ali passando por lutas, por tribulações, a gente só consegue enxergar tormenta. A gente só consegue enxergar desesperança. A gente só consegue enxergar a morte. Não conseguimos enxergar a vida. Não conseguimos enxergar nada porque o nosso coração é enganoso. Mas o que você não pode fazer no dia da tempestade é ser guiado pelas suas emoções. Não deixe que as suas emoções, que a sua cabeça diga que vai dar errado, que acabou, que não tem saída. Sempre tem algo a se fazer. No meio da tempestade, o conselho que eu dou para você nessa noite é: descansa o seu coração no Senhor. Ora, entrega e confia. Você é servo do Senhor e o Senhor está no seu barco. O Senhor não te deixou, o Senhor não te desamparou. Então ora, entrega e confia. Não se frustre nesse processo. Eles tinham uma promessa que eles iam chegar do outro lado, mas eles estavam olhando só o momento atual. Aquela tempestade ali assustou eles de uma maneira que eles só conseguiam enxergar aquele momento. Eles eram discípulos do Senhor. Eles estavam caminhando com o Senhor o tempo todo. Eles estavam vendo as obras e maravilhas que Jesus fazia. Eles presenciaram os milagres que Jesus fazia. O que é uma tempestade para Jesus?
O que é uma tempestade para Jesus? Só que o medo fez com que eles duvidassem do que o Senhor era capaz de fazer. E eles esquecessem do que o Senhor fez no passado. E muitas vezes na nossa vida nós também fazemos isso. O Senhor já fez tantas coisas por nós. O Senhor já supriu tanto no passado. O Senhor já curou. O Senhor já restaurou. O Senhor já fez tantas coisas por nós. Já nos sustentou. Sabe, o Senhor já fez tanta coisa e nós esquecemos. Nós deixamos que o momento atual tire de nós tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E esquecemos também da promessa. Que tem uma promessa que vai chegar do outro lado. Então que nós não possamos deixar que as circunstâncias atual tire nós do que o Senhor tem para nós. E às vezes a gente só pensa assim: hoje não deu certo, hoje foi um dia difícil, parece que nada fluiu. Mas eu venho te lembrar que você ainda está no meio, você não está no fim. Tudo faz parte de um processo. Se não deu certo hoje, tenta amanhã. Se não fluiu hoje, tenta amanhã, que amanhã pode fluir. Lembre da palavra: passemos para o outro lado. Se Deus falou, você vai chegar do outro lado. Já está estabelecido. A tempestade que você está vivendo, ela não tem o poder de cancelar aquilo que o Senhor te falou. Às vezes o Senhor já fez uma promessa tão grande para você, mas tão grande, que você não é capaz de imaginar como que você vai alcançar aquela promessa. Mas, meu irmão, se o Senhor te fez aquela promessa, só descansa que você vai alcançar, você vai chegar lá. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Mas eu venho te dizer que isso não é descaso, isso é controle. O Senhor estava ali, bastava uma palavra do Senhor para que aquele mar acalmasse, assim como acalmou. Então nós devemos confiar mesmo quando Deus parece em silêncio. Às vezes nós queremos ouvir o que o Senhor falou para nós todo culto. O Senhor prometeu e a gente vem na igreja todo culto. O Senhor lembra? Lembra, Senhor, lembra? O Senhor me falou, lembra, Senhor? O Senhor não precisa ficar te lembrando todo culto do que Ele te falou. Se Ele falou, está falado. Então o silêncio do Senhor não quer dizer que Ele te abandonou. Apenas confia e espera que no tempo certo vai chegar. Aleluia. Ressignifique o que você está vivendo. Ressignifique. Olhe com outros olhos. Tenha olhos bons para o momento que você está passando. Às vezes você está passando uma determinada situação e você já começa a pensar um monte de coisa ruim. Tá tudo dando errado, tá tudo ruim, Ressignifique. Olha, a perca hoje pode ser proteção. Olha, hoje eu levantei atrasado, mas eu levantei atrasado porque pode ser que ali no meio do caminho ia ter um acidente que ia me parar e ia atrasar todo o meu dia, ou eu ia me ferir. Então ressignifique o que você está vivendo. A maneira como que nós enxergamos aquilo que nós estamos passando determina muito como que nós vamos chegar lá na frente. Então que nós possamos ter bons olhos. A tempestade, ela não é o fim. Se não aconteceu, é porque não era o tempo. Se não deu certo, pode ser porque Deus te livrou. Se está sendo difícil, é porque Deus está te fortalecendo. Quanto mais batalhas a gente luta, mais forte a gente fica. Quanto mais guerras a gente luta, mais forte, mais bagagem nós vamos tendo para alcançar degraus maiores. Tenha olhos de fé. Não olhe só para o vento, não olhe só para a crise, não olhe só para o problema. Olhe para quem está no barco. Quem é que está no seu barco nessa noite? Quem é que guia a sua vida? Quem é que dirige os seus passos? Porventura esse que está no seu barco não pode fazer aquilo que você está precisando? Para você pode parecer muito difícil, mas para o Senhor nada é impossível. Então foque no que você precisa focar. Fé não é negar a tempestade. Eu não estou dizendo para você que você precisa fingir que nada na sua vida está acontecendo. Mas fé é você confiar que mesmo em meio à dificuldade, que mesmo em meio
a tempestade, o Senhor está ali com você, que Deus está ali em todo tempo, que Ele não vai te desamparar. É dizer: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por estar comigo nesse processo. Obrigada, Jesus, porque se eu não tivesse o Senhor, as coisas poderiam estar muito piores. Obrigada, Jesus, por caminhar comigo. Obrigada, Jesus, por não me desamparar. Jesus não saiu do seu barco. Assim como Jesus não saiu do barco deles, Jesus estava lá. O Senhor só estava descansando, mas bastou que eles gritassem, o Senhor se levantou para socorrer eles. Então Jesus nunca saiu do barco. E se Jesus está no barco, o barco não afunda. A tempestade, ela não é o fim, mas ela prova a sua fé. Que tamanho é a fé que você tem no seu Deus? Você está passando por luta, está passando por prova, está encontrando dificuldades e vai começar a achar que é melhor abandonar a Cristo, que é melhor deixar de lado. O que adianta eu ser cristão? O que adianta eu vir na igreja se a minha vida está igual quando eu estava no mundo? Se as coisas estão difíceis, se as coisas estão em dificuldade, eu te garanto que igual não está. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Então a tempestade, ela serve para provar a nossa fé. E Jesus levanta, Ele repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, e emudece, e tudo se aquieta. Basta uma palavra do Senhor nessa noite para mudar a sua história. Basta uma palavra do Senhor nessa noite para esse vento que você está enfrentando se acalmar. Basta uma palavra do Senhor nessa noite para a sua vida mudar da água para o vinho. Basta uma palavra. E como que você pode ter essa palavra do Senhor? Buscando, crendo, confiando, porque a fé sem obras, ela também é morta. Então persista. Persista no meio dessa tempestade. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Jesus aqui confronta os discípulos. Por que vocês estão com medo? É uma pergunta de confronto. Vocês estão caminhando comigo, eu estou com vocês no barco, vocês estão comigo 24 horas. Por que vocês estão com medo? E assim o Senhor nos confronta nessa noite. Por que você está com medo disso que você está passando? Porventura o Senhor não está com você no seu barco? Por que você está com medo dessa tormenta, dessa tempestade? Não é maior o Senhor do que esse seu problema? Não é maior o Senhor do que essa sua dificuldade? Porque o seu coração está entristecido. Se basta apenas uma palavra do Senhor para tudo se acalmar. Você porventura ainda não tem fé? O problema aqui não foi a tempestade, foi a falta de fé dos discípulos no meio da tempestade. E nessa noite você venha entender que se o Senhor está no seu barco, se você não pegou nada do que eu disse aqui nessa noite, apenas guarde na sua cabeça o que eu vou te dizer agora. Se o Senhor está no seu barco, não tem como seu barco afundar. Se o Senhor é quem comanda a sua vida, não tem por que você ter medo. Então se você tem a convicção que o Senhor está com você, se você levantou a sua mão e aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, e falou: Senhor, a partir deste momento caminha comigo, não tem por que você temer. Amém? Hoje Deus está dizendo para você: não se desanime, não se frustre, não se deixe se guiar pelo que você está sentindo. Os nossos sentimentos são enganosos. A nossa cabeça e o nosso coração muitas vezes faz a gente achar que tudo está perdido, que é o fim, que tudo acabou, que não tem mais chance, que não tem mais solução. Muitas vezes nós pensamos até que nós não estamos vivendo no centro da vontade do Senhor, simplesmente por estar passando por um problema, uma dificuldade. Mas que você seja guiado pelo Senhor, você vai chegar do outro lado. Se você não desistir, você vai chegar do outro lado. Você só não vai chegar do outro lado se você parar.
Você só não vai chegar do outro lado se você dizer, eu não quero mais. Mas se você persistir lutando, adorando, crendo que o Senhor está no seu barco, você vai chegar do outro lado. Amém? Então eu vou confiar, eu vou permanecer, porque quem me prometeu é fiel para cumprir. A tempestade, ela não define o seu fim, mas ela revela a sua fé. Então que você saia nessa noite daqui sabendo que você consiga identificar qual é o tamanho da sua fé nessa noite. Você crê que o Senhor pode fazer? Você crê que os planos que o Senhor tem na sua vida não vão ser frustrados? Eu creio, amém? Eu creio. Tem mais alguém que crê nessa noite? Amém? Eu gostaria de orar por você nessa noite. Se coloque de pé. Grupo de louvor, se puder subir para ministrar. Pai, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor. Tudo que o Senhor me deu, eu entreguei da maneira que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, eu não conheço o coração dos seus filhos. Eu não sei, Senhor, a maneira que muitos chegaram aqui nessa noite. Mas, Pai, eu creio no Deus do impossível. Senhor, eu creio que basta apenas uma palavra sua para mudar destinos, Pai. Eu creio, Senhor, que basta apenas uma palavra sua, Senhor, para mudar histórias. Então, nessa noite, Pai, eu venho te pedir, Senhor, se porventura tem alguém aqui com o coração triste, com o coração angustiado, Senhor, com o coração pesado, achando que chegou o fim, achando que o Senhor se esqueceu dele, achando que o Senhor saiu do barco da vida e da história deles, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, mostrar para eles que o Senhor está com eles a todo instante. Que eles venham ter, Senhor, a confiança, Senhor, que chegarão do outro lado, porque o Senhor é com eles. Pai, eu venho te pedir, Senhor, vem com teu acalento aos corações dessa noite. Vem com teu bálsamo suave, Senhor, nessa noite. Aquietando, Senhor, os corações. Aquietando, Senhor, a alma, Pai querido. Oh, Senhor, que os teus filhos venham entender, Senhor, que se o Senhor está na direção, eles vão chegar do outro lado, Pai. E que do outro lado ainda tem muita obra a ser realizada. Porque do outro lado tem muitas vidas que precisam ser alcançadas. Pai, que eles venham entender, Senhor, que não morreu aqui. Que os planos do Senhor não foram frustrados. E que a sua obra, Senhor, que a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada, Senhor, por poder ministrar a tua palavra mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque apesar de mim, o Senhor está aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, porque nós podemos, Senhor, sentir a tua